O outro está ali para idolatrá-lo, para servi-lo e para reconhecer o quanto ele é bom. Então, nosso Mentes em Pauta de hoje fala sobre narcisismo. Tudo bom, Bia? Tudo bem. Eu trago esse tema para você. Foi muito pedido, né? Foi pedido para falar de mães narcisistas, de maridos ou de esposas ou companheiros. Mas a gente falando de narcisista, a gente já fala de todas as pessoas. Não precisa ser especificamente um parente ou especificamente um parceiro. Eu acho que a gente tem que entender que o narcisismo é um transtorno de personalidade, ou seja, novamente aquele conceito que antes de ser uma doença é uma maneira da pessoa existir nesse mundo. No caso do narcisista, quando a gente fala numa personalidade narcisista, a gente está falando de uma pessoa que tem uma disfuncionalidade na sua autopercepção. É uma pessoa que se percebe extremamente grandiosa, uma pessoa que se percebe merecedora de tudo, que acha que todas as pessoas ao seu redor não estão suficientemente qualificadas para estar com ele ou com ela. Então, assim, porque o outro, seja na relação afetiva, seja na relação profissional, seja na relação familiar, o outro está ali para idolatrá-lo, para servi-lo e para reconhecer o quanto ele é bom. Então, é uma relação que pode tender, e na maioria das vezes tende, para uma relação abusiva com quem ele se relaciona. Ele está sempre certo, né, Bia? Ele está sempre certo, e mais do que está certo, ele está sempre querendo que você reconheça. Admirá-lo, mas admirá-lo de uma forma quase idolatria, né? Então, um narcisista grave, a gente pode dizer que ele tem ali um pouco de... ele tem um pé na psicopatia, no sentido da ausência de empatia pelo outro, no sentido de usar o outro para se tornar cada vez mais grandioso. Então, são pessoas que têm, muitas vezes, um caráter bem duvidoso, no sentido de se relacionar com os outros. E esse sentimento de merecimento que eles têm? Porque ele é a autorreferência de tudo, ele é a autorreferência do que é bom, do que é maravilhoso, é uma arrogância muito grande. Falta uma humildade básica, porque assim, todos nós, né, nós somos do gênero humano, né? Então assim, isso já equipara a gente, de uma certa maneira, com todos os outros seres humanos. E para o narcisista isso não existe, ele realmente é um privilegiado e que requer que todos os outros reconheçam isso e que paguem por isso, né? No sentido, um narcisista, ele não acha nada demais você pagar coisas para ele. Ele acha até que isso é obrigação sua, para tê-lo ao seu lado. Então é assim, olha o quanto eu sou interessante, o quanto eu sou bonito, o quanto sucesso, eu sou... riqueza, e para eu estar perto de você, você nada mais justo que você, justo de você pagar essa conta, que você pague de você por estar. isso, entendeu? Então assim, não há uma troca. Se relacionar com o narcisista é se relacionar com vazio. E quando você fala de relacionamento, aí a gente já abre um leque porque o povo gosta desse tema, né? Como a gente consegue identificar se eu estou me relacionando com um narcisista de um psicopata? Aí é o tamanho da frieza, né? E as atitudes. O psicopata, ele cai numa perversidade. O narcisista nem tanto. O narcisista, ele cai muito mais numa utilização do outro. E ele não percebe, assim, que ele está sendo mal, né? Ele acha que é sempre bonzinho, né? Já o psicopata, ele tem esse prazer. Não, o psicopata, ele sabe que ele é mal, que ele é um predador. Já o né? Narcisista e ele não, tem ele prazer. Quer ser sempre bom, né? O narcisista, ele realmente acha que as pessoas devem a ele. Qualquer tipo de paparico, qualquer tipo de privilégio, ele se acha merecedor. E é interessante porque muitas escolas de psicologia colocam o narcisismo como uma pessoa com uma autoestima baixíssima. Exato. Eu tenho umas dúvidas em relação a isso. Eu acho que a autoestima baixíssima com o narcisista são os parceiros, são as pessoas que estão ali e que entram nessa coisa de achar realmente que tem Eu acho que é a vítima do narcisista. Um mito, né? Eu acho que é a vítima. Porque eu acho assim, que mais do que uma baixa autoestima, o narcisista, ele tem uma necessidade de ser centro, de ser idolatrado. E eu acho que isso acaba construindo uma visão de si mesma de que ele realmente é grandioso. Ele não se vê como uma pessoa
que precisa aprender mais, que precisa saber mais, ele não tem humildade do aprendizado, de trocar, por exemplo, uma pessoa pode se relacionar com uma pessoa que não é tão bela no conceito, mas é uma pessoa muito interessante, que te dá conteúdo, que te dá boas gargalhadas. Para o narcisista não existe isso. Para o narcisista, o outro é obrigado a satisfazê-lo a todo tempo e, de preferência, pagar por isso, porque ele é uma companhia absolutamente agradável, na opinião dele. Então, eu questiono muito essa questão da autoestima. E esse conceito de mãe narcisista? Aonde Cai na mesma questão. Ser filho de uma mãe narcisista é muito difícil, porque aquela pessoa que tem que ajudar a construir a sua estrutura, a sua autoestima, a sua autopercepção, ela vai dar muito pouca atenção para isso, porque ela vai demandar desse filho uma atenção exclusiva. Tipo assim, quanto uma mãe é boa, quanto uma mãe é maravilhosa, e é muito difícil. E aí a gente identifica muito assim, aquele adulto de hoje, quando ele está inseguro, e quando você vai buscar na famosa linha do tempo, né, aquela coisa que os pais, a mãe sempre colocou: você não vai ser nada, sou eu que estou te ajudando. Então tem um pouco disso, né, essa pessoa. Eu acho que tem 3 tipos de mãe que são muito difíceis. Isso não quer dizer que elas não amem, mas amam de uma forma que é muito difícil na formação da identidade do filho. Eu acho que uma mãe narcisista dá ao filho uma insegurança muito grande.